Olá a todos, vamos começar aqui o nosso conteúdo sobre urgência em odontologia. Quando a gente pensa na área da saúde, a gente vai caracterizar os atendimentos de duas maneiras, tá? Os atendimentos que podem ser eletivos, aqueles atendimentos que eles são planejados, né? Que a consulta é antecipadamente agendada. E a gente vai ter também os atendimentos que são de caráter de urgência, que ele pode ser, ele é um fato inesperado e imprevisível, tá? E também que vai entrar aí no mesmo fato, que é o atendimento de emergência, que pode caracterizar, também é caracterizado por ser inesperado e imprevisível, só que nesse caso vai envolver o risco de morte aí do paciente. Então, a definição de emergência e urgência define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde, sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médico-odontológica imediata. Tá? Normalmente, a gente vai ter tanto na área da medicina quanto da odontologia a urgência em qualquer momento, em qualquer área aí da medicina ou da odontologia. Já a emergência já é uma constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente à vida. Tá? Isso aí está sendo dito ali pela resolução CFM 1451 de 1995. Então, no nosso caso, 90%, 99% das vezes, ou mais, serão condutas no atendimento de urgência. Tá? A terapêutica a ser realizada, então, vai depender aí de um correto diagnóstico no nosso atendimento de urgência. A indicação de um tratamento baseado em um diagnóstico equivocado não irá incorrer em uma resolutividade. Então, obviamente, o diagnóstico é importantíssimo para que a gente saiba qual será a nossa condução do tratamento para que a gente incorra aí numa resolutividade deste caso. Estabelecido o diagnóstico, a gente vai planejar então a nossa conduta a ser tomada. O fluxo e a resolutividade do atendimento de urgência, ele vai aí depender que um atendimento de urgência necessitará de consultas eletivas subsequentes para que a gente complemente a terapêutica. Ou seja, se o paciente chega com dor de dente e o caso dele teve necrose pulpar ou então está com uma pulpite reversível, que ele precisa de um atendimento de urgência para que tire a dor dele, não quer dizer que o tratamento endodôntico ele vai ser completado naquele mesmo momento. Então a gente vai primeiro atender a urgência desse paciente, colocar um curativo de demora e aí sim marcá-lo para consultas subsequentes, aí sim eletivas, para que ele termine o tratamento naquele dente, tanto o tratamento endodôntico quanto o tratamento restaurador. Né? E aí sim criando aí a resolutividade nesse fluxo, criando a resolutividade para aquele paciente, no caso do dente, obviamente em todos os tratamentos. Bom, alguns conceitos que vocês devem ter em mente por exemplo, a semiologia. A gente é a ciência que vai avaliar aí os sinais e sintomas das doenças. As semiotécnicas seriam as técnicas utilizadas na busca dos sinais e sintomas com manobras para a coleta de dados, tá? A propedêutica, aí sim, a análise e estudo das informações obtidas pela semiotécnica, tá? E a interpretação aí desses resultados. Sinais. Sinais são correspondentes às manifestações clínicas das doenças que podem ser notadas através dos sentidos do ser humano. Tá? Na realidade, os sinais a gente percebe, nós que vimos o que está acontecendo no nosso paciente. Por exemplo, num abscesso nós perceberemos aí um edema, tá? Que ele pode ser visto visualmente, tanto extraoral quanto intraoral, obviamente, dependendo do caso. Tá? Já a dor, ela é considerada o quê? Um sintoma, tá? Porque o paciente sente. Então, os sintomas refere-se então às alterações da normalidade que o paciente tem a capacidade de avaliar. Aliás, só ele tem a capacidade de avaliar. Não confundir com sintomas, por exemplo, os sinais. Muitas vezes o paciente fala assim que ele está com um sintoma, e o sintoma para ele é o inchaço. Na realidade, isso é um sinal. Qualquer um vê esse sinal.
O sintoma é quando o paciente somente ele pode referir, tá? A dor é o mais clássico aí do sintoma. No caso do quadro clínico da urgência endodôntica, a gente percebe a dor, obviamente ela é presente sempre que a gente tem alguma complicação por cárie, seja já com necrose pulpar ou seja ainda numa pulpite reversível ou irreversível, tá? E também, obviamente, aí nos comprometimentos do periápice, que seria já na necrose pulpar. Então, um quadro clínico na urgência endodôntica, a gente vai ver com comprometimento pulpar, uma inflamação pulpar reversível, tá? Que é a pulpite aguda reversível, ou então a inflamação pulpar transitória, que é a pulpite aguda transitória, a inflamação pulpar irreversível, que é a pulpite aguda irreversível, tá? No caso dos comprometimentos do periápice, aí obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Necrose pulpar, tá? Ou seja, não existe mais vitalidade naquele tecido pulpar. Inicialmente a gente vai perceber aí uma pericementite apical aguda, que ela pode ser traumática, nesse caso aí a gente não tem necrose pulpar ainda, né? E ela pode não ter necrose pulpar ainda, pode ser química ou infecciosa. E o abscesso dentoalveolar agudo, tá? Quando a gente já tem coleção purulenta. Um outro que aparece também é o abscesso crônico, ou é chamado também de abscesso fênix. Ele é chamado de abscesso fênix porque ele acaba meio que ressurgindo das cinzas. O paciente relata que ele teve um abscesso, melhorou, tá? E aí de repente ele aparece novamente. Nada mais é do que um abscesso crônico que ele fica drenando e aí melhora e aí depois ele reaparece, obviamente, tá bom? Para o diagnóstico a gente tem que pensar em alguns aspectos. A nossa pulpa ela tem três estados. Ela pode ser uma polpa normal, uma polpa que esteja alterada, tá, fisiologicamente, e uma polpa já que não existe mais, ela está necrosada, tá, ela se liquefez. Por necrose, ela foi exterminada. Então, a polpa alterada, ela pode estar com uma inflamação, que pode ser reversível ou irreversível, tá? A inflamação reversível é quando você não tem exposição a ela, quando você não tem contaminação bacteriana e ela ainda tem poder de formar alguma coisa de dentina para se proteger e ainda se manter com vitalidade. No caso da irreversível, você já teve alguma contaminação bacteriana, seja essa contaminação direta ou indireta. Às vezes com uma camada muito fina ainda de dentina, você já tem a contaminação da polpa por passagem das bactérias ali pelos túbulos, né? Ela pode também sofrer reabsorções internas, tá? Obviamente no tecido dentário, na dentina, e também um envelhecimento. A polpa ela só responde com uma única sensação, e infelizmente para todos os nossos pacientes é a dor, tá? Não havendo sensações de pressão, calor ou frio. Por exemplo, se eu coloco a mão próximo ao lugar quente, eu sinto que ele está quente. Se eu coloco alguma coisa quente próximo à polpa, ela vai ter dor, tá? Se eu coloco algo frio na minha mão, eu sinto aquele gelado, pode até queimar. Na minha polpa, eu só vou sentir dor. Tá? Obviamente que a sensação de calor, normalmente, ela já deve estar, para sentir dor com calor, já deve ter algum tipo de alteração. Já o frio, o paciente sente dor, mesmo com uma polpa rígida. Então, nas minhas alterações patológicas da polpa e do periápice, eu vou ter algum quadro clínico que eu vou ter sinais e sintomas, eu vou realizar um exame clínico, os exames complementares necessários, vou chegar a um diagnóstico, tá? Com esse diagnóstico eu vou realizar o meu prognóstico e o meu tratamento e vice-versa, tá? Obviamente no tratamento de urgência eu chego ao meu diagnóstico, faço o tratamento muitas vezes e chego a um prognóstico, tá? No exame eletivo normalmente no procedimento eletivo, normalmente ao contrário. Eu faço meu diagnóstico, tenho meu prognóstico e, obviamente, aí sim vou realizar o tratamento selecionado. Então, ali durante meu exame clínico, eu vou realizar a anamnese, o exame físico, tá? que vai existir ali o extrabucal e também o intrabucal, tá?
A anamnese ali seria aquele questionário de saúde, todas as perguntas que a gente realiza ali para o nosso paciente. Ok? Dentro do meu exame intrabucal, que seria o mais importante aí no caso de uma urgência odontológica, normalmente, em padrões aí normais, a gente vai ter uma inspeção, que é a que a gente vai avaliar visualmente. Palpação, eu vou palpar, por exemplo, palpar o periápice para saber se o paciente tem dor, no caso aí de uma necrose pulpar, uma suspeita de uma necrose pulpar. E os exames de percussão, tanto vertical quanto horizontal, tá? Para a gente tentar diferenciar isso aí de um problema pulpar, ou então de uma lesão de periápice, e obviamente uma lesão periodontal, tá bom? Na anamnese, a gente vai tentar entender as implicações sistêmicas com aquela doença que possam ocorrer. Avaliar se o paciente tem algum problema sistêmico, alguma alergia a medicamentos e drogas, problemas cardíacos, tá? Doenças cardíacas, principalmente a endocardite bacteriana aí, e a diabetes, tá? O diabetes, perdão, é que a gente vai sempre avaliar inicialmente. Claro que, obviamente, todas as doenças sistêmicas dos pacientes devem aí ser avaliadas, mas principalmente esses. Então, na história do meu paciente, também vou avaliar aí, já na história dental, a dor. Se há ou não a presença de dor, ou se houve ou não a presença de dor, se há visualmente a presença de fístulas, e a gente pode fazer até aquele mapeamento das fístulas, por exemplo, com gutta-percha. Avaliação das restaurações presentes na boca do paciente, se há restaurações, se elas estão em boa situação ou não, tá? E precisam ser trocadas, se estão infiltradas, fraturadas ou com fratura dentária por volta aí dessas restaurações. E tratamento de urgência previamente realizado já. No meu exame físico extrabucal, a gente vai fazer então avaliação da pressão arterial, palpação de cadeia ganglionar, tá? Lembrando que as características dos linfonodos normais, eles vão ter até 0,3 cm de diâmetro, são indolores, lisos, têm uma certa mobilidade e têm uma consistência macia. Qualquer coisa que mude em relação a isso pode estar ligado aí ao nosso problema da nossa urgência odontológica. Ou não, ou ele pode estar ligado a um outro tipo de patologia. Isso será avaliado ali. Tá? Então, quando a gente percebe um linfonodo com característica inflamatória, que aí estaria ligado aí provavelmente ligado ao nosso problema de urgência, ele teria um aumento de volume, ou seja, estaria maior do que aqueles 0,3 centímetros, ele teria uma mobilidade um pouquinho reduzida, seria doloroso a palpação e pode ter aí também aumento de temperatura, ou seja, ele está inflamado, tá? Voltando aqui um pouquinho, só para falar sobre a mobilidade deles, obviamente ele perde um pouco de mobilidade, mas ele ainda continua com mobilidade, tá? Normalmente o linfonodo que está fixo, ele pode ter aí um problema metastático, tá? Então o exame físico, o extrabucal, a gente vai avaliar a simetria facial, porque obviamente uma assimetria pode me indicar um inchaço pode me indicar que isso é um abscesso, tá? Principalmente se o paciente falar que ele não tem aquela simetria, e na hora que você percebe, ele está com uma simetria, né? Intrabucalmente, inspeção das condições periodontais, de processos cariosos, reações, quando a gente percebe também alterações de coroa dentária, avaliar, por exemplo, uma coroa dentária que esteja mais escura e o paciente ele não tenha restaurações, isso indica que pode ter uma reabsorção, pode ter uma necrose pulpar e foi pigmentado ali pelo ferro do sangue da polpa que acabou necrosando. Mostrando aqui um caso, tá? Por exemplo, então aqui, ou pode ser uma fluorose de repente, mas no caso aqui me mostra muito aqui de patologia pulpar mesmo, de necrose pulpar e essa pigmentação interna. A intrabucal também a gente vai fazer a palpação, como eu falei lá, para a gente avaliar se não tem dor no periápice.
a gente vai aplicar leve pressão com a ponta dos dedos sobre os tecidos moles, para ver se tem, por exemplo, ou abscesso, né, ou ainda uma pericimentite sendo instalada. Então, a palpação apical sendo realizada, a gente vai avaliar a dureza daquele tecido, se o paciente tem dor, obviamente se há mobilidade daqueles tecidos, flutuação e a cor dos tecidos também serão avaliados. A percussão, que é a pancadinha que a gente dá com o cabo do nosso espelhinho. A gente vai bater na coroa dentária com o cabo do espelho. No caso de que a gente suspeite de um problema endodôntico, do periápice, na realidade, uma alteração do periápice, nós vamos fazer uma percussão vertical, tá? Ou seja, no mesmo eixo do dente, eu vou dar uma pancada. Lembrando que muitas vezes o paciente está com dor, então evitar que a gente faça uma pancada muito grande, a pancadinha deve ser um pouco mais leve, tá? Então se faz aí uma pancadinha vertical, para saber então qual é o nível de dor desse paciente na percussão vertical. E a percussão horizontal, obviamente, ela vai 90 graus em relação ao longo eixo do dente. A gente vai avaliar, nesse caso, a saúde periodontal dos tecidos de sustentação. Ou seja, se isso pode ser, de repente, algum problema periodontal e não endodôntico. Tá? Então, aí, a percussão vertical vai ser realizada no longo eixo do dente, permite sugerir que eventos inflamatórios estão sediados no periápice ou ao redor dele. E a horizontal, ela é realizada perpendicularmente ao longo eixo do dente e permite sugerir que os eventos inflamatórios estão sediados nos tecidos periodontais de suporte daquele elemento dentário, ou seja, a volta do elemento dentário. E normalmente não envolve periápsia, a não ser que seja, obviamente, algum problema endopério, tá? Mas que é mais incomum. Então, a resposta negativa não significa que necessariamente os tecidos, tanto os periodontais como periapicais, estejam normais. Tá? E o teste de percussão ele não vai denotar um estado de saúde pulpar e periodontal. Com isso, a gente vai ter alguns exames complementares para ajudar a fechar o nosso diagnóstico. Os testes de sensibilidade, tá? Os testes de cavidade, os exames radiográficos, os exames de mobilidade daquele dente, os mapeamentos de fístula, tá? Por exemplo, com o gutapercha, os testes de mordida, tá? Onde a gente pede para o paciente morder alguma coisa interposta entre as arcadas, além de alguns outros testes realizados. No teste de sensibilidade, a gente vai ter o teste térmico. No caso aqui, a gente utiliza, por exemplo, no teste térmico, uma bolinha de algodão congelada, o ideal que seja com aquele Endofrost, ou então até um pedacinho de gelo. A gente coloca aquele pedacinho de gelo ou aquela bolinha de algodão congelada pelo Endofrost e aguarda para ver se o paciente sente alguma coisa. Caso o paciente não sinta, nos leva a crer que possa existir aí uma mortificação pulpar. Caso o paciente sinta dor, a gente remove esse estímulo frio e pede para o paciente nos dizer quanto tempo ele demorou para regredir a dor. Se a regressão da dor ela for muito rápida, obviamente isso me mostra que isso é uma pulpite, ou seja, uma inflamação pulpar, se ela for muito rápida, ela vai ser não existe inflamação pulpar, é uma resposta normal dos tecidos. Se essa regressão da dor for moderada, vai me mostrar que eu tenho uma inflamação pulpar reversível. E se essa regressão da dor for muito mais demorada, me mostra que ela pode ser irreversível ou transitória, tá? Se for algo que demora muito para passar, obviamente ela já é completamente irreversível. Tá? Existem também alguns aparelhos que fazem testes elétricos, tá bom? A ideia é exatamente a mesma do teste térmico. Tá? Então aqui mostrando o dente seco isolado, né? Porque obviamente se eu tiver saliva, ela vai interferir aí na condução da temperatura e não vai me dar uma resposta correta. Tá? Isolo o dente, seco com algodão
E faço aí a técnica do calor também com gutapercha em ponto de fusão. Isso aí já é o calor. Eu vou deixar ela em 50 a 55 graus. Não se deve deixar ela queimando. E sim somente quando ela dá aquela... ela fica com aquela plasticidade menor, né? Aliás, plasticidade maior, perdão. Quando ela meio que parece estar derretendo. E encosto no dente. Vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou usar o sprayzinho congelante, ali o Endofrost, o Endoice e vários outros que a gente tem usado. Aplicar aí na superfície vestibular e na superfície oclusal dos dentes posteriores. Dá para colocar na vestibular também dos dentes posteriores, porém muitas vezes a gente acaba perdendo a temperatura muito rápido e acaba dando um falso positivo ou falso negativo para a gente. Tá? Bastão de gelo, como eu falei, ele tem sua eficiência, mas muitas vezes ele acaba derretendo muito antes da hora, ou então ele começa a pingar em todos os dentes. Se o paciente tiver sensibilidade, vai acabar atrapalhando o nosso teste. Então, como eu falei anteriormente, se der negativo, ou seja, não tiver sensação nenhuma, a gente indica uma necrose pulpar. Se a gente tiver uma dor de curta duração, polpa sadia ou alteração reversível. Quanto menor for o tempo de dor, obviamente mais próximo do sadio essa polpa está. Quanto maior for o tempo de dor, ainda dentro da curta duração, mais próximo de uma alteração reversível. Se eu tenho uma dor prolongada, eu posso ter uma alteração irreversível ou daquelas alterações que a gente ainda fica muito na dúvida, que são as intermediárias, né? Alguns cuidados com relação ao teste térmico. Não adianta a gente fazer isso por uma restauração extensa. A gente sabe que, por exemplo, uma resina composta, ela não tem uma boa condutividade ela não tem condutividade térmica. Ou seja, eu boto um negócio gelado ali, ela meio que vai isolar o dente daquele gelado. Ou seja, vai me dar um falso negativo, e eu acho que é negativo, e de repente quando eu tiro a restauração o paciente começa a sentir dor. Tá? Então, quando tem uma grande restauração, o ideal é que se tire a restauração primeiro, para depois fazer o teste. Dentes com grande quantidade de dentina reacional, mesma coisa que a restauração, a quantidade de dentina vai fazer o mesmo papel, então eu posso ter aí um falso negativo ou falso positivo também. Aliás, falso negativo normalmente. No caso anterior que eu falei, o amálgama tem uma condutividade melhor e pode dar aí muitas vezes um falso. Então, ali no caso de deposição de dentina, você vê que com a diminuição da câmara pulpar, obviamente a gente pode ter aí um negativo, e na realidade só não chegou a temperatura até a polpa para que ela sentisse essa alteração térmica. Teste de cavidade. Antes de anestesiar, você começa a abertura da abertura coronária. Tá? Isso normalmente é quando a gente está na dúvida do que está acontecendo. Você fez o teste térmico, você tirou a radiografia e você não tem nada que seja conclusivo ainda. Tá? E a gente vai avaliar por dor e por transparência se aquela polpa tem vitalidade ou não. Por exemplo, o paciente sentiu dor durante a abertura da cavidade, obviamente aquela polpa está viva. Tá? Ou que seja com inflamação reversível ou não, ou irreversível, ela vai ter dor. Se ela tiver dor, ela está com vitalidade. E por transparência, muitas vezes eu vejo lá o vermelhinho do sangue aparecendo naquela cavidade. Se eu não tenho dor, me leva a crer aí que eu tenho uma necrose pulpar. Tá? Dificilmente, sem anestesia, com processo carioso em andamento, ou infiltração de restauração, ou exposição de polpa, ou exposição da cavidade, o paciente não terá nenhuma dor e a gente não vai ver absolutamente nada, e o paciente tem polpa viva. Então, normalmente, quando tem ausência de dor, já me mostra aí que provavelmente é uma necrose pulpar. Então, ali sem anestesia, a gente vai fazer a abertura coronária. O dente, chegando lá perto, ele vai sentir dor. Tá? O exame radiográfico também é um exame de extrema valia quando a gente pensa aí em urgência endodôntica.
Deve ser uma radiografia de boa qualidade, se respeitar os tempos de exposição, os tempos de processamento radiográfico, tá? Para que a gente consiga realmente avaliar com fidelidade aquela imagem. Todo o campo radiográfico aí vai ser analisado. Então, no caso de fraturas, a gente consegue avaliar somente, né, muitas vezes, somente pela radiografia. Óbvio que muitas vezes há mobilidades, mas principalmente a gente vai ter que prestar atenção e perceber aí no exame radiográfico. Fraturas e lesão periapical, tá? Também é outra coisa que a radiografia vai me mostrar. A continuidade da laminadura. Se a gente tem então um processo infeccioso ou inflamatório nos nossos tecidos de sustentação ou não, a radiografia vai contra isso. Avaliação do ligamento periodontal, se ele está íntegro ou não. Avaliação de reabsorções internas na câmara pulpar e câmara radicular. Presença ou não de nódulos pulpares, aqui como circulado aqui. E proximidade de cáries da polpa. Tá? No caso aqui a gente mostra que uma proximidade muito grande provavelmente já tem até um comprometimento dessa polpa, se é que já não está com necrose. Tá? Dá para perceber aqui um aumento do espaço perissementário, mas obviamente a imagem não deixa a gente tão certo disso. Utilizado o teste da anestesia, a gente vai utilizar principalmente em casos de dores reflexas, por exemplo, que seja o dente sinálgico ou o dente algógeno. Tá? Ou seja, o dente sinálgico é o dente que aparentemente tem dor e o dente algógeno é o dente que é o responsável pela dor. A gente percebe muito isso quando em mandíbula, que às vezes os dentes anteriores começam a ter dor, que são os dentes sinálgicos, e na prática quem está causando a dor é algum molar ou pré-molar que tem aí alguma cárie, tá? Alguma cárie próxima ao tecido pulpar, tá certo? Isso ocorre também interarcada. Muitas vezes um dente superior é o dente sinálgico e na hora que você abre a boca do paciente, quem tem uma cárie alguma coisa é um dente inferior. Remove-se. Para a gente resolver isso, anestesia. Se, por exemplo, eu anestesio o dente sinal, o dente que tem alguma coisa que está me mostrando que possa ele que esteja causando a dor, apesar do paciente indicar que é um outro dente. Por exemplo, um dente 36 com uma restauração, com uma cavidade de cárie, e o paciente relata dor no incisivo inferior do mesmo lado, tá? Se eu anestesio esse molar, eu preciso perceber se vai anestesiar também o incisivo. Claro que no inferior acaba sendo um pouco mais complexo pelo tipo de anestesia que nós utilizamos. Então vamos pensar em outro exemplo. No superior, se eu tenho lá um 16 com uma cavidade de cárie e o paciente relata dor no incisivo central superior, no 11. Tá? Muitas vezes a gente vai lá, anestesia o 11, que ele fala que sente a dor, e a dor não passa. Então me mostra que esse é o dente sinálgico, ou seja, ele estava com dor, mas não é ele que dói. Tá? Quem dói é o algógeno. Aí na hora que eu anestesio o dente que está com a cavidade de cárie, o paciente relata que a dor passou. Isso me dá o diagnóstico de que quem era o problema é aquele dente com cavidade de cárie, e não o incisivo central que ele relatava ter dor. Então, para o nosso diagnóstico clínico, a gente vai ter que fazer a inspeção, tá? Notar as alterações para orientação, onde executar, obviamente, os testes, avaliar, então, a vitalidade ou sensibilidade pulpar, que vai me indicar aí o estado pulpar. Se positivo, a gente tem que avaliar que tipo de tratamento vai ser realizado. Então, se a dor cessa após a restauração a remoção do estímulo, a gente avalia que a polpa é normal, então é somente realizar o tratamento restaurador. Se por um acaso a dor demora alguns segundos a cessar, é uma pulpite reversível. Também é um tratamento conservador. Se termina de remover a cárie e se restaura. Tá? Se vai colocar
algumas coisas para proteger polpa, alguma coisa do tipo. Isso vai depender de cada um dos casos, tá? Não importa aqui para a gente na urgência no momento. No momento a gente vai proteger ele sempre com ionômero de vidro. Não há necessidade aí, ou então sempre fazer a proteção e depois restaurar com resina ou amálgama. A dor demora muito para cessar ou não cessa, e também no caso de ser espontânea. Isso me indica que é uma pulpite irreversível. Aí há necessidade do tratamento endodôntico antes do tratamento restaurador. No caso do teste de vitalidade ou sensibilidade der negativo, idealmente a gente tem que testar os dentes vizinhos, os dentes, para saber qual é a resposta deles, porque às vezes o paciente tem uma sensibilidade muito grande e ele reclama de muita dor em todos os dentes e de repente até nos dentes que estão completamente rígidos, tá? Para a gente criar um padrão aí para esse paciente. Se por um acaso esse teste de vitalidade negativo, ele vai então necessitar de tratamento endodôntico, tá? Então, com lesão periapical, fístula ou abscesso, a gente obviamente tem necrose, tratamento endodôntico. Se não tiver lesão, fístula ou abscesso, não tiver sensibilidade do paciente, a gente vai acompanhar aí, não há necessidade, se não tiver indício de que há mesmo realmente a necrose pulpar, só está negativo o teste, a gente vai acompanhar para saber se realmente isso é uma necrose pulpar. Muitas vezes é uma diminuição de câmara pulpar tão grande que não tem uma resposta, não há a possibilidade de criar uma resposta para esse dente. Mas não quer dizer que tenha uma necrose pulpar, que exista ali uma infecção. Na percussão vertical e horizontal vai indicar o estado dos tecidos de sustentação que envolvem o dente. Quando positivo, tá bom? É obviamente vitalidade positiva. É uma pericementite traumática e aí a gente pode só fazer o ajuste oclusal, ou seja, o dente está sofrendo uma pancada maior do que ele deveria aguentar, do que ele deveria ter, e por isso se criou aí uma inflamação periapical. Tá? Ajustando esse dente, fazendo desgaste seletivo ou ajuste oclusal da restauração, a gente consegue aí dar novamente saúde a esse dente. Caso a vitalidade seja negativa, a gente sabe que é uma pericementite bacteriana, ou seja, teve necrose pulpar e aí você teve uma alteração nos tecidos periapicais por motivos bacterianos. Tá? Nesse caso, há necessidade aí do tratamento endodôntico. Isso pode evoluir por uma pericementite supurativa, que seria, vamos dizer, um pré-abscesso, tá bom? E aí, obviamente, a gente vai ter uma dor um pouco maior, o paciente vai sentir dor e aí vai ter que fazer o tratamento da drenagem intracanal antes aí do tratamento endodôntico. Se a percussão vertical der negativo, avaliar então o raio-x. Se a gente não tiver nada de lesão periapical, a gente pode considerar que aquele periápice está normal e o tratamento aí vai depender do estado pulpar, ou seja, eu vou ter que avaliar mais aspectos para saber mesmo se tem ou não comprometimento desta polpa. Já no raio-x, onde apresenta lesão periapical, tá? A gente vai ter que avaliar se essa lesão periapical é assintomática e aí sim realizar o tratamento endodôntico, tá? Ou seja, o paciente não tem dor, a lesão periapical está assintomática, mas em algum momento isso pode causar algum problema, então há necessidade de fazer o tratamento endodôntico. Então, voltando naquele slide lá do comprometimento pulpar, a gente pode ter aí as inflamações pulpar reversível, transitória e irreversível, obviamente o quadro de polpa normal, e no periápice tendo aí a pericementite apical aguda, que pode ser traumática, química ou infecciosa, tá? A química normalmente é durante o tratamento endodôntico, a traumática por um contato prematuro e a infecciosa por necrose pulpar. E o abscesso dento-alveolar agudo, que pode ser o crônico, ou que pode também ser o crônico, que obviamente em alguns momentos ele vai agudizar. Então, polpa normal. Os sintomas da polpa normal, ela vai necessitar, para que o paciente tenha alguma sensação nela, ela vai necessitar de algum estímulo.
normalmente provocado com temperatura. Dor provocada com frio, por exemplo, é normal que a polpa tenha dor provocada com frio, mas quando você tira o estímulo, ela cessará. Tá? Tratamento, nesse caso, é remoção da cárie, caso exista, e selamento dessa cavidade. Caso ela seja apenas uma sensibilidade, obviamente a gente vai tratar das formas aí que vocês vão aprender ou aprenderam aí na dentística para acabar com sensibilidade dentinária, né? No caso da pulpite reversível, a gente tem os sintomas que normalmente a necessidade do estímulo não vai ter normalmente não. A gente vai ter uma pulpite reversível que há necessidade de algum estímulo para que se crie a dor, como na polpa viva, como na polpa normal. É uma dor provocada com frio que demora alguns segundos para cessar, vai cessar com analgésicos, tá? Ela cessa aí normalmente com analgésicos. O tratamento, mesma coisa. A gente vai remover cárie, selar a cavidade com OSRM ou cimento de ionômero de vidro. Isso vai depender aí do tipo de tratamento. Nos casos de polpa normal e polpa viva, não há por que usar OSRM hoje em dia, principalmente porque eles interferem na polimerização das resinas compostas. Então a gente utiliza o cimento de ionômero de vidro. Numa pulpite transitória, os sintomas delas vão estar entre a reversível e a irreversível. A dor também ela deve ser provocada com frio, tá? Ela não é espontânea, só que ela demora um pouco para cessar. Tá? Normalmente, quando o paciente toma analgésico, melhora. Só que você percebe que o paciente acaba tendo um intervalo menor entre as tomadas dos analgésicos. No caso da reversível, normalmente, você percebe que o cara toma no máximo aí de 8 em 8 horas, enquanto numa pulpite transitória ele já fala que está tomando de 4 em 4, 6 em 6. Tá? Algumas vezes pode aparecer alguma dor espontânea que cessa com analgésicos. Porém, a grande realidade é que ela nunca é espontânea. Alguma coisa está fazendo com que ela ative. Tá? Dificilmente uma pulpite transitória, que pode ser reversível, ela vai ter dor espontânea. Normalmente alguma coisa parou ali perto, açúcar, alguma coisa que teve de temperatura e que gerou essa dor. Tá? Tratamento, remoção da cárie e o selamento da cavidade. Neste caso, sim, muitas vezes a gente pode usar o OSI ou o IRM, porque eles são mais fáceis de serem removidos que o CIV, e obviamente a gente muitas vezes não espera que isso evolua para um tratamento endodôntico. No caso da pulpite irreversível, a gente tem os sintomas, que pode ser dor pulsátil e espontânea, tá? Que normalmente é uma dor pulsátil e espontânea, não necessita de estímulo, ou seja, ela aparece de qualquer maneira, a qualquer hora, ou acontece muito quando o paciente, por exemplo, deita, tá? Demora muito a cessar, mesmo que se retire o estímulo, tá? Pode ter dor com calor, que não é comum nas pulpites transitórias e reversíveis, e as reversíveis, e é mitigada com frio, ou seja, quando o paciente já chega nesse ponto, obviamente ela já é uma certeza de ser irreversível. É muito comum a gente perceber o paciente chegar no consultório e enquanto ele estiver lá na recepção, ele vai lá na aguinha gelada que a gente vai ter no consultório, pega um pouquinho e fica meio que bochechando aquela água gelada, tá? E toda hora tomando um golinho de água gelada porque isso está aliviando a dor dele. Normalmente ela não cessa com analgésicos, no máximo ela vai diminuir. Obviamente alguns pacientes chegam lá no consultório dopados com uma porrada de medicação, tá? Com anti-inflamatórios, analgésicos opiáceos, e aí muitas vezes ele fala que melhorou a dor ou quase sumiu a dor, mas porque a medicação que ele tomou foi uma medicação extremamente forte, tá? Para esse tipo de dor, que é o que vai funcionar, né? O tratamento então é a pulpectomia, medicação intracanal e, obviamente, o selamento. Obviamente, a pulpectomia, ou então, se for caso de polpa morta, a necropulpectomia, né? Ou penetração desinfetante, depende aí das linhas da endodontia. Tá? Então, remove-se o interior, tá? Seja seja daquele conteúdo necrosado ou seja ainda da polpa viva, tá? Utiliza-se o NDP, que é uma medicação, tá? Com corticoide, se for no caso vivo. No caso aqui, pulpite reversível, perdão, obviamente é sem pulpectomia, porque a polpa ainda é viva. Então a gente usa aqui um corticoide, que é o NDP, ou então hidróxido de cálcio, como
medicação intracanal e realiza o selamento aqui com OSE RM ou cimento de ionômero de vidro. Não é muito indicado o cimento de ionômero de vidro porque vai ter que terminar o tratamento e obviamente o cimento de ionômero de vidro, como tem uma adesão maior ao tecido dentário, corre-se o risco da gente aí desgastar mais tecido na hora de tirar ele. No caso de periapicais, a gente tem a pericementite apical aguda, que ela pode ser traumática, físico-química ou então infecciosa. Tá? No caso da traumática, como a gente já comentou anteriormente, é um trauma de oclusão. É uma restauração que não teve ajuste oclusal, tá? Normalmente. Obviamente. Então, nesse momento, a gente percebe que esse dente ele pega antes dos outros. Então, o tratamento dele, obviamente, é que a gente remova esse trauma oclusal. Movimentações ortodônticas inadequadas, às vezes entortou o fio durante o tratamento, bateu alguma coisa, alguma comida dura, e aí o dente foi para outro lugar que não deveria ter ido e ele começa a pegar prematuramente. No caso aí de separadores ortodônticos, também eles mesmos podem ser aí quem causa a interferência oclusal e acaba criando essa pericementite apical aguda. No caso dos físico-químicos, a gente pode ter decorrente de injúrias provenientes do próprio canal radicular, do tratamento até. E normalmente isso vem de medicações intracanais, ou seja, já está em tratamento e de repente foi colocada uma dosagem um pouco maior ou por maior tempo do que deveria, tá? E isso causa esse tipo de injúria. As infecciosas também já vão acontecer aí como uma necrose pulpar. Vamos dizer que isso seria um pré-abscesso, ou seja, é o estágio anterior ao abscesso dentoalveolar. Então, aqui, descrevendo cada uma delas, na traumática a polpa é vital e sem infecção, porque eu não tive nenhum acesso a essa polpa que pudesse levar à infecção dela, tá? A contaminação dela. Então, o quadro inicial: uma dor pequena, localizada e exacerbada ao toque vertical, tá? A mastigação, normalmente. Normalmente o dente pode ter uma ligeira extrusão por causa do edema no ligamento periodontal. O paciente muitas vezes vai chamar aquele dente que fala que o dente parece que o dente cresceu, tá? Ou parece que o dente extruiu. E realmente ele tem uma ligeira extrusão. Dor à percussão vertical, muito comum. Na hora que você fizer a percussão vertical, o paciente sentirá uma sensibilidade naquele momento. Não há sinais radiográficos. No máximo que a gente vai perceber aí é um espessamento do espaço periodontal, tá? O tratamento é a remoção do fator causal, ou seja, do trauma, do toque prematuro. Então aqui, realizar o ajuste oclusal ou o desgaste seletivo. Lembrando que o ajuste oclusal é de restauração e o desgaste seletivo é do próprio dente, tá? Então, e a pericementite apical aguda físico-química, normalmente não, será sempre uma polpa morta, já no meio do tratamento endodôntico. As causas pré-intervenção pode ser necrose pulpar, tá? Dificilmente a causa é pré-intervenção, normalmente ela é pós-intervenção. Pode ser por sobreinstrumentação, sobreobturação, extravasamento do cimento endodôntico ou então a injúria química de algumas soluções irrigantes. A pericementite aguda físico-química também no tratamento dela é a remoção do fator causal, ou seja, fazer a penetração desinfetante novamente, limpar isso, realizar a medicação intracanal com PRP, aí é uma medicação sem o corticoide, ou então o próprio hidróxido de cálcio, e selar isso com OSE ou RM. Quando ela é infecciosa, obviamente é por polpa morta, tá? As causas pré-intervenção aí, necrose pulpar, sim, normalmente ela é mais pré-intervenção. E quando ela for pós-intervenção, também pode ser pelos mesmos motivos ali da físico-química, tá? Mas normalmente ela é causada pela necrose pulpar em si mesmo, das bactérias. Tratamento de urgência, mesma coisa, fazer a penetração desinfetante, medicação intracanal com PRP ou hidróxido de cálcio e o selamento com OSE e IRM. O abscesso dentoalveolar agudo é uma cavidade neoformada, encapsulada,
com centro necrótico purulento, parede interna com predomínio neutrofílico e camada externa com neovascularização e fenômenos exudativos. Tá? Sempre vem de uma polpa morta. Tá? É a evolução da pericementite infecciosa, as causas são iguais à pericementite infecciosa e pode evoluir para sérias complicações sistêmicas se não tratados adequadamente. Tá? O quadro clínico, bem parecido, só com a pericementite infecciosa, porém, obviamente, sempre com um quadro piorado. Dor espontânea, intensa, localizada e pulsátil, e muitas vezes o paciente fala que não passa em momento nenhum. Quando a polpa viva, o paciente reclama que ela vem e volta. Já no caso aí do abscesso deltoalveolar, ele continua essa dor em muitos momentos. A exacerbação da dor na hora que a gente faz a palpação apical, porque existe uma lesão aumentada ali próximo ao periápice, sensibilidade ao toque e à percussão vertical e horizontal. Pode ou não ter edema, porque muitas vezes a gente não tem aumento dos tecidos e sim uma lise óssea apenas para criar aquele espaço do abscesso deltoalveolar. Depois de um certo tempo, obviamente, ele pode drenar e não chegar a fazer expansão dos tecidos, tá? Mas ele muitas vezes... Tratamento de urgência é a drenagem via canal, tá? Penetração desinfetante com trespasse do forame apical só um pouquinho, de meio a 2 milímetros. Intra e extraoral, ela pode ser aí a drenagem dele, que pode ser cirúrgica, que ela é cirúrgica, que pode ser com ou sem instalação de dreno. Tá? Dependendo aí do caso, se a gente conseguir drenar tudo, não há necessidade de colocar o dreno. Se a gente perceber que ainda há coleção purulenta para drenar, a gente faz a instalação do dreno. O fato de ser intra ou extraoral, isso vai depender aí da inserção muscular e da localização do ápice do elemento dentário, né? Para medicação, com relação a isso, a gente vai ter um esqueminha terapêutico. Dores de baixa intensidade, a gente vai trabalhar com analgésicos de ação periférica, ou seja, paracetamol 750mg, o lisador lá da dipirona sódica, que pode ser de 500 gramas a 1 grama, trabalhar com isso de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Isso obviamente vai aí do costume do paciente e do que o cirurgião julgar na hora. Dores de média intensidade, anti-inflamatório mais um analgésico de ação periférica, ou seja, por exemplo, diclofenaco sódico de 50mg e o paracetamol de 750mg. Isso tudo de 8 em 8 e o analgésico podendo ser até de 6 em 6 horas. Dores de alta intensidade, a gente pode trabalhar com anti-inflamatórios mais os analgésicos de ação central. Ou seja, eu posso trabalhar com, por exemplo, um diclofenaco sódico de 50mg de 8 em 8 horas, mais um Tilex de 30 de 6 em 6 horas. Tá? Posso trabalhar também com o Codatem, por exemplo, que é uma medicação que são 50mg de diclofenaco sódico mais 50mg de codeína. Eu trabalho com isso de 8 em 8 horas. Por quanto tempo? Normalmente, os 3 primeiros dias, 4 no máximo. Se a dor não passar, não melhorar o tratamento nesse momento, o paciente tem que retornar ao consultório para resolver. Aliás, até 48 horas depois ainda continua doendo, que não passa com medicação, o paciente deve retornar para terminar o tratamento. No caso da infecção, quando a gente tem infecção, polpa viva, obviamente, não há infecção, então não tem indicação de antimicrobiano. Nas pericementites, também não há indicado a necessidade de um antimicrobiano, somente aí se for fazer a instrumentação do dente como profilaxia antibiótica, tá? Contra aí a endocardite. No caso de abscesso, aí a gente indica o abscesso instalado realmente, a gente indica um antimicrobiano durante 7 dias. O de eleição inicial seria aí a amoxicilina 500mg.